Bem, amigos, está no ar o Boletim Esportivo Busão em Jogo. Eu, seu Jaime, estarei com vocês todas as segundas e quintas-feiras, analisando cada rodada do Brasileirão Série A e B. Para iniciarmos, vamos falar da Série A. Ontem aconteceram alguns jogos e que houve algumas surpresas, como a goleada do Corinthians em pleno domínio do Flamengo. 3-0. O Flamengo estava realmente irreconhecido. A segunda surpresa foi a derrota do São Paulo nos seus próprios domínios para o Vasco da Gama. Hoje, a rodada apresenta a seguinte classificação: Atlético Mineiro em primeiro, com 25 pontos, Vasco da Gama ocupando a segunda colocação com 23 pontos, Fluminense na terceira com 19 e Grêmio na quarta colocação com 16. Esses são os clubes que ocupam o G4. E no outro lado da tabela, no vermelho, aparecem Curitiba em 17º com 7 pontos, e Bahia em 18º com 7, Palmeiras 19º com 6 e na lanterna Atlético Goianiense com 2. É bem verdade que hoje ainda acontece alguns jogos que relataremos a seguir, que definirão as posições dos times que se encontram na zona de rebaixamento. Por falar em jogos da última rodada, passaremos agora os resultados de ontem. Santos e Sport 0-0, Grêmio 3, Santos e Botafogo 0-0, Grêmio 3, Sport 1, Portuguesa 0, Cruzeiro 2, Náutico 3, Ponte 0. E já falamos, Flamengo 0, Corinthians 3, São Paulo 0, Vasco 1. E Atlético Mineiro 3, Internacional 1. Isso também foi uma grata surpresa. Hoje teremos Fluminense e Bahia, Bahia que está lá na zona de rebaixamento, e Fluminense que está na terceira colocação do campeonato. Teremos também Curitiba e Palmeiras, são dois que também estão lá na zona de rebaixamento. Muito embora há poucos dias os dois decidiram a Copa do Brasil. Veja como é futebol, meus amigos. Atlético Alagoense e Figueirense fecham a 10ª rodada da Série A. Bom, o Atlético Mineiro vem se mantendo na primeira colocação e é uma grata surpresa, porque há bem pouco tempo a coisa estava meio turbulenta lá para o lado do Atlético, quando estava lá Luxemburgo. E com a chegada do Cuca a coisa mudou. E hoje o Atlético está aí na liderança já há algumas rodadas e vai incomodar no Brasileiro. Por outro lado, o Vasco também vem bem, mantendo a segunda colocação já há algumas rodadas. E o Fluminense crescendo bastante também. Eu acho que são esses os times que podem chegar ao título em 2012. E embaixo da tabela a coisa está mais crítica. O Atlético Goianiense eu acho que não escapa do rebaixamento. Palmeiras vai lutar bastante para sair lá de baixo, Bahia também. E eu acho que Curitiba não cai mais uma vez, entendeu? Então esta é a 10ª rodada que aconteceu na quarta-feira. A próxima rodada apresenta os seguintes jogos: Vasco e Santos, no Rio, Sport e Atlético Mineiro,
Corinthians e Portuguesa, Palmeiras e Náutico, Internacional e Atlético Goianiense, Cruzeiro e Flamengo, Figueirense e São Paulo lá em Florianópolis, Botafogo e Grêmio, Ponte Preta, Fluminense e fechando Bahia e Curitiba. Esses são os jogos do próximo domingo, ou seja, a 11ª rodada do Brasileirão da Série A. A Série B, meus amigos, também está bastante interessante. Os times do Sul, principalmente Criciúma e Joinville, vêm se destacando na Série B. E não será surpresa se, em 2013, nós tivermos, no mínimo, 3 clubes de Santa Catarina na Série A. A surpresa da rodada na Série B foi a goleada imposta pelo Criciúma na última rodada, de 6-0 sobre o Itatininga. O Criciúma ocupa a primeira colocação com 25 pontos, 26 pontos, aliás. O Vitória vem a seguir na segunda colocação com 25 pontos. O América Mineiro também com 25 pontos na terceira colocação. Na quarta, o América do Rio Grande do Norte com 20 pontos. Pertinho dali, em quinto, está São Caetano com 19, Goiás com 19, Joinville com 18 e o Avaí, que achávamos que iria estar disputando as primeiras colocações no G4, está em 10º. Mas tem muitos jogos pela frente e tenho certeza que o Avaí ainda vai crescer muito. E na zona de rebaixamento, na Série B, temos o ABC, Guaratinguetá, Barueri e Ipatinga. São os 4 times que estão na zona da degola. Portanto, meus amigos, estes foram os resultados de ontem. E a surpresa, como eu disse para vocês, foi a sonora goleada aplicada pelo Corinthians sobre o Flamengo em pleno Engenhão. 3-0. O Flamengo estava realmente irreconhecível, tocando a bola de lado, para trás, em momento algum ele agrediu o Corinthians. Durante os 90 minutos de jogos, se ele deu 2 ou 3 arremates ao gol do Corinthians, e sem nenhum perigo, foi muito, entendeu? O que se vê do Flamengo é um time totalmente desorganizado em campo. O Joel Santana, eu acho que já estava na hora dele largar o barco, porque ontem se viu um Flamengo como nunca vi em campo, sem nenhuma organização tática, entendeu? Sem nenhuma jogada que impusesse algum perigo ao gol do Corinthians, entendeu? O Cássio não teve trabalho nenhum no jogo de ontem. Portanto, meus amigos, o Corinthians começa a respirar, ganhou a Libertadores e começa a respirar um pouquinho aliviado. Deixou a zona de rebaixamento e começa a se distanciar. Vamos ver se o Corinthians, é lógico que não tem interesse no título esse ano, porque já ganhou a Libertadores, vai trabalhar o time para chegar em dezembro e disputar lá o Campeonato Mundial. Está montando, está fazendo contratações. O Douglas ontem jogou muito bem, e eu acho que o Douglas tem que ser melhor aproveitado. E agora será porque saiu Alex, William, entendeu? O Tite vai olhar com melhor olhos para o Douglas. Jogou muito ontem o Douglas. E eu tenho certeza que foi ele o responsável pela vitória do Corinthians lá em pleno Engenhão. Isso vai trazer
muitas forças para os próximos jogos, que agora será em casa, né? O Corinthians vai jogar em casa com quem o Corinthians vai jogar em casa mesmo? O Corinthians vai jogar com a Portuguesa, né? É um clássico, né? Em casa. É lógico, não é aquele clássico Palmeiras, São Paulo, Santos, né? Mas Portuguesa é da capital e não deixa de ser um clássico, entendeu? E eu tenho certeza que a Portuguesa não dará muito trabalho para o Corinthians e a tendência é o Corinthians subir na tabela. E o São Paulo é que vem preocupando. Ney Franco chegou com muita festa e até agora nada aconteceu do que se esperava. A torcida ontem vaiou muito o Ney Franco. Inclusive, em dado momento, o pessoal dizia que de Franco ele não tem nada. Seria Ney fraco, porque depois do Milton Cruz, o time caiu de produção. Ele começou a inventar, mudou o time, e o time não rendeu o que vinha rendendo na mão de Milton Cruz. Aliás, estão falando na CBF que Milton Cruz deve assumir o lugar que era de Ney Franco. Poxa, é uma troca muito ruim para o São Paulo. Eu preferiria o Milton Cruz como técnico no São Paulo, que ele conhece o time como ninguém. E, na minha concepção, é um dos melhores técnicos do Brasil, entendeu? E eu queria vê-lo assumindo o São Paulo com prazo aí, com contrato aí 2, 3 anos para montar um bom time dentro do São Paulo. Só ele poderia fazer. O Ney Franco chegou com muitas pompas, muitas festas, mas até agora não disse por que veio, entendeu? E a troca, Ney Franco por Milton Cruz, só quem perderia era o São Paulo. Mas bem, futebol é dessas coisas. O nosso presidente, ou seja, o Juju, vem fazendo algumas coisas que não vem agradando nem a própria diretoria, nem a torcida do São Paulo, e ele precisa mudar urgentemente, porque o São Paulo está fadado a passar mais um ano sem título. Classificar para a zona de Libertadores é possível, mas é pouco para o São Paulo. A torcida quer título este ano. E classificar para a Libertadores seria estar prolongando a coisa para o ano que vem. São Paulo precisa de título este ano. E pelo andar da carruagem, não vai acontecer. Muito embora tenha um bom time, atletas de qualidades para jogar em qualquer time do país ou do exterior. Mas não vem tendo sorte. Desde a passagem de Leão pelo São Paulo, que não acrescentou absolutamente nada, o São Paulo vem deixando a desejar. Sorte para os São Paulinos e vamos ver se o Palmeiras consegue sair da zona de rebaixamento hoje, porque enfrenta o Coritiba, que também está na zona de rebaixamento, entendeu? Então é uma briga dos esfarrapados hoje. Vamos ver o que acontece, meus amigos, e vamos ficando por aqui e até a próxima rodada. Se Deus quiser, e Ele há de querer.